Então, eu vou dar bom dia a todos, tá? Oficialmente. Hoje são 1º de outubro de 2021. A gente tem o prazer de receber hoje a professora Gisela Braga, que é médica anestesiologista, com certificado na área de atuação em dor, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Tem um fellow, né, Interventional Pain Practice. Ela é mestre em medicina pelo FMG, trabalha como medicina intervencionista na rede Mater Dei de Saúde e também é professora da pós-graduação da dor no Hospital Albert Einstein. O professor Rodrigo Hurtado vai ser o debatedor e representando o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Ele é professor adjunto aqui no departamento e também é professor de Fisiologia Humana da Broward International University e é especialista em cirurgia geral, em ginecologia e obstetrícia, em cirurgia laparoscópica e cirurgia ginecológica minimamente intervencionista. Então, assim, nada mais adequado que um cirurgião para a gente discutir esse assunto, né? Com certeza. E hoje a gente vai discutir, né, falar um pouco sobre minimizando o uso de opioides no controle da dor no pós-operatório. Bem-vinda, viu? Foi um prazer ter aqui hoje. Obrigada, Mari. É uma alegria muito grande, viu? Muito obrigada pelo convite. E eu falo que sempre quando a gente tem oportunidade de discutir esse tema, que é super corriqueiro, assim, dentro de diversas especialidades cirúrgicas, mas sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho nas diversas especialidades sobre a importância desse manejo adequado da dor no pós-operatório, isso é muito bom, né? Eu vou desligar aqui que esse negócio está dando microfonia, Mari. Vou ficar sem me ver mesmo. Pronto. Bom, gente, então vamos lá. Não fechou. A gente tem que começar inicialmente reforçando o conceito de dor, né? O conceito de dor foi revisto pela IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, em 2020, né? Então foi traduzido como uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Peraí que o negócio tá dando microfonia aqui ainda. Gente, quis fazer um negócio bacana para ficar vendo vocês, mas não vou ver, não. Pronto. É uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Ou seja, estamos falando hoje aqui sobre dor aguda, mas assim, a gente sabe que dentro do conceito de dor, a gente tem que estar muito sedimentada a ideia da subjetividade, ou seja, a dor é de cada um, né? E não necessariamente a dor tem que vir com uma lesão. Claro que num contexto de dor aguda pós-operatória, isso é muito claro, né? Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre a dor crônica, né? Então a gente sabe que esse gráfico, ele tem uma certa linearidade, né? A lesão e a intensidade da dor, ou seja, uma paciente feliz da vida que está aqui com um pós-operatório de uma blefaroplastia e um paciente que foi submetido a uma cirurgia para uma correção de escoliose com esse porte cirúrgico, a gente sabe que quanto maior o porte cirúrgico, a intensidade da dor também sobe. Então, ou seja, o tamanho da ferida predispõe mais ou menos qual que vai ser a intensidade da dor, né? E a dor pós-operatória, sendo então uma dor aguda, ela tem uma duração autolimitada, ela tem uma relação causa e efeito com o trauma tecidual, então, ou seja, quanto maior o trauma, teoricamente, maior a intensidade da dor, né? E a gente sabe que ela vai decrescer, né? Então, ou seja, diferente de uma dor crônica, que se a gente não trata, a sensibilização central acontece e a intensidade só aumenta, a dor aguda pós-operatória, por si só, aquele período inflamatório, ele vai passar, né, e eu falo muito com os pacientes o seguinte, o que a gente tem a nosso favor é o tempo, né, então, ou seja, em 24 horas, a intensidade da dor diminui muito, todo mundo que já foi submetido a uma dor, a um procedimento cirúrgico sabe disso, na prática, como que acontece, né, e a gente tem esses dados aqui, inclusive que foi um trabalho feito com pacientes submetidas à esterectomia, e que ele quantificou, né, então, ou seja, quão decrescente, quanto que a gente vai falar e esperar, né, qual que é o padrão, a gente sabe mais ou menos no dia a dia de todo mundo, vocês que são cirurgiões, mas assim, alguém quantificou isso, né, eles acompanharam 16 pacientes que foram submetidas à esterectomia, o trabalho acho que é de 1993, então assim, era cirurgia abdominal ainda, né, esterec, sob anestesia geral balanceada, e eles estudaram a diferença no limiar de dor, a pressão em diversos locais, então, ou seja, eles pegaram a tuberosidade da tíbia, eles pegaram a coxa, e eles pegaram uma linha perpendicular, né, da região da incisão, ou seja, distante, meio, 5, 10 e até 15 centímetros de onde era a incisão cirúrgica. E o que eles viram foi que, olha só,
o limiar de dor reduziu a uma distância entre 0,5 a 15 centímetros, que foi perpendicular à incisão até o quarto DPO. Então, é isso que a gente vê aqui, ó. Então, ou seja, distante da área operada, a gente não teve uma mudança grande no limiar de dor, né? Então, ou seja, perto da área operada, se antes a gente conseguia e desencadeava um limiar de dor aqui em torno de 200, né, quilopascais de pressão, essa diminuição aqui reflete isso, ou seja, uma pressão muito menor desencadeia a mesma intensidade de dor. E aí o que a gente percebeu também foi o seguinte, essa diferença de distância em relação à incisão cirúrgica também mudou, né? O que eles viram foi que, perdão, achei que tinha aqui, a meio centímetro, esse decréscimo era maior, né? Então, ou seja, se eu estou mais próximo da área operada, essa área vai estar mais sensível à dor, né? E quanto tempo, né? Então, a gente percebe que até o 8º dia de pós-operatório, eles acompanharam esses pacientes. E o que a gente viu foi que a escala visual numérica de dor antes e depois da cirurgia, eles compararam em repouso e quando o paciente tossia. E de forma significativa, em repouso até o 1º dia de pós-operatório e ao tossir até o 8º dia de pós-operatório, esses asteriscos mostram-se em relação ao pré-operatório. Então, ou seja, a dor foi significativamente maior em relação ao pré-operatório até o 1º dia em repouso e até o 8º dia a dor incidental, que a gente fala no movimento, né? Então, ou seja, em quanto tempo vai durar a dor aguda pós-operatória? Então, a gente tem isso aí. Eu achei um trabalho muito interessante, que a ciência básica que mediu isso, quantificou o tanto que aumenta, né? Ou seja, meu limiar de dor, o quanto que aumentou. E falando sobre a prevalência da dor aguda pós-operatória, né, gente, é importante, é o que eu volto a frisar, a gente sempre discutir sobre o tema, porque muito foi, assim, eu acho que, assim, eu sou anestesista, então eu acho que, assim, a anestesia evoluiu junto com as especialidades cirúrgicas, então, ou seja, as técnicas cirúrgicas melhoraram, né, os pacientes, eles saem melhor dos procedimentos, mas, infelizmente, os pacientes ainda sentem muita dor, né, então, ou seja, esse trabalho aqui de 2012 mostrou o seguinte, que a dor nas primeiras 24 horas, isso em diversos tipos de cirurgia, não foi só ginecológica, não, tinha uma prevalência de quase 80%, né? Sendo que em 1/3 desses pacientes, essa dor ela era intensa. Isso, ou seja, um trabalho de pouco tempo atrás, né? E moderada em quase 60% dos pacientes. O manejo da dor, ele era considerado, assim, não ter sucesso em quase metade dos pacientes. E olha aqui, o Hurtado, que é da minimamente invasiva, né? Olha só, a dor moderada e intensa também ocorre em procedimentos minimamente invasivos, nas laparoscopias, né? Então a gente gera uma informação seguinte, obviamente que uma cirurgia convencional, né? Ou seja, uma laparotomia, ela vai ter uma incidência de dor muito maior do que uma laparoscopia, mas a gente não pode negligenciar que às vezes o paciente submetido à laparoscopia, ele também vai ter dor. E esse trabalho aqui, ó, foi de 2000, foi esse segundo aqui, ó, esse primeiro, de 2013, publicado na Anesthesiology, mostrou isso, que 70% dos pacientes submetidos à cirurgia minimamente invasiva, eles recebiam analgesia ineficaz. Então, ou seja, é aquela situação em que você faz tudo lindo, minimamente invasivo, com menos dor, um pneumo cuidadoso, posicionamento cuidadoso, mas às vezes você não deixa uma prescrição para dor, você deixa tudo desnecessário, né? Então, ou seja, é uma incidência menor, mas não é uma incidência que é nula. Então, a gente não pode passar por cima disso. Esse tema é tão importante que todo ano a IASP, gente, ela aborda alguns temas de relevância dentro da dor, e ela que dita, né, todas as normas do que a gente tem aí preconizado para o manejo adequado da dor no mundo. Em 2017 foi o ano, então foi o Global Year, na dor pós-operatória, né, então, ou seja, a dor ainda é a maior preocupação dos pacientes antes da cirurgia. Né? Esse trabalho aqui de 2003 mostrou isso, a grande preocupação do paciente, até mais do que até se de fato a cirurgia ia melhorar a doença, era se ele ia sentir dor, né? Então, e a gente sabe que essa preocupação não é à toa, porque quando eles compararam até de 95 a 2003, um trabalho já antigo, mas mostrando o seguinte, que naqueles 8 anos, naquela ocasião, o manejo da dor ainda era ruim, né? Ou seja, 83% dos pacientes sentiam algum tipo de dor, né? Sendo que 20%, ou seja, tanto em 95 quanto em 2003, ou seja, 1/5 dos pacientes sentiam dor intensa no pós-operatório,
né? Metade deles tinha uma dor moderada. Então, eu acho que a gente carrega, né, assim, eu acho que assim, o cirurgião está muito focado no resultado, né, em resolver o problema do paciente. Claro, o paciente tem interesse nisso também, mas ele está preocupado com o seguinte: quanto que eu vou sofrer? Vai doer? E a gente sabe que essa preocupação não é à toa, porque metade desses pacientes tem pelo menos dor moderada, um terço tem dor intensa. Qual que é a principal causa de readmissão hospitalar depois da cirurgia? Não são complicações relacionadas a causas cirúrgicas, é dor. É manejo inadequado da dor. O paciente volta, a maioria das vezes, por questões de manejo de dor. E como que a gente consegue estratificar, gente, quais são os pacientes, né? Assim, quais são os pacientes que têm uma chance maior de ter uma intensidade maior de dor no pós-operatório? Nós sabemos que a intensidade de dor pré-operatória, relacionada ou não à questão do que vai ser operado, é um fator, né? A presença de dor crônica diferente, então, ou seja, uma paciente que vai fazer uma esterectomia, mas ela tem história de enxaqueca, então não necessariamente relacionada ao sítio cirúrgico. Essa paciente, ela é uma paciente que ela é sensibilizada. Uma paciente que vai fazer uma laparoscopia, mas é uma paciente que tem uma osteoartrose de joelho e usa tramadol cronicamente, que aqui, ó, o uso crônico de opioide, gente, é uma coisa, assim, absurda. Eu dei uma aula uma vez, fui fazer uma revisão só sobre esse tema. É um fator independente para ter um desfecho desfavorável no procedimento cirúrgico. Esse paciente, ele não só sente mais dor, como normalmente o resultado da cirurgia ele é pior, né? Porque a gente pensa o seguinte: fator de risco para desfecho favorável, às vezes um paciente diabético, um paciente tabagista, que tem a questão cardiovascular envolvida, às vezes o simples fato dele usar um opioide de forma crônica já coloca ele na bandeirinha aí amarela com uma possibilidade de um desfecho desfavorável. Isso foi com cirurgia ortopédica, de osteoartrose de joelho, que mostrou isso. Idade, né? Pacientes jovens tendem a ter mais dor do que pacientes mais idosos. A presença de catastrofização, não sei se vocês sabem, né? Mas a catastrofização é aquele paciente, assim, é o negativo, né? É aquele paciente que ele sempre pensa, ele tem a ruminação sempre negativa, ele nunca acha que a coisa vai dar certo para ele nunca acha que, por exemplo, a cirurgia vai resolver o problema dele. Então, isso está relacionado diretamente com uma incidência maior de dor no pós-operatório, né? A presença de ansiedade e depressão também, né? Elas, assim, estão diretamente relacionadas a uma incidência maior. Então, aquele paciente que chega no seu consultório, eu falo que antidepressivo hoje em dia a gente coloca em caixa d'água, né? Benzodiazepínicos, né? Porque a sociedade está numa vida tão louca, e isso foi muito analisada a indicação desses medicamentos, mas fato é, o paciente que chega, já tem uma história na anamnese, você colheu lá, o paciente já usa um ansiolítico, o paciente já usa um antidepressivo, às vezes você vai ter que ter uma abordagem diferente nesse paciente, desde o pré-operatório, para poder ter um manejo de dor mais adequado no pós-operatório. Então a gente tem que começar, e claro, o tipo de cirurgia, né, gente? Local, né, se vai ser minimamente invasiva, se vai ser uma cirurgia convencional, então isso tudo interfere, né? Esse artigo aqui, só com laparoscopia ginecológica, eles tentaram estratificar exatamente isso. Quais foram os fatores, assim, que eram preditores de uma intensidade maior de dor no pós-operatório? E eles viram que, olha só, 40% desses pacientes, eles precisaram de uma analgesia de resgate, né? E eles, no protocolo do trabalho, é o seguinte, eles consideravam uma analgesia de resgate quando o paciente tinha uma dor pelo menos moderada. Então, ou seja, a escala visual numérica até 3 é dor leve, de moderada a intensa até 7, acima de 7 intensa, né? Então, eles, 40%, ou seja, metade desses pacientes tinha uma dor pelo menos moderada, e era cirurgia minimamente invasiva, né, gente? Com anestesia multimodal, já tinha de rotina o uso do anti-inflamatório, já tinha todo aquele contexto todo, e esses pacientes ainda demandaram. E o que foi interessante é o seguinte: a dismenorreia foi identificada como um fator de risco isolado para maior dor pós-operatória. Olha que interessante. As pacientes que apresentavam dismenorreia grave, quase 86%, quase 90% dessas pacientes queixavam de dor intensa no pós-operatório. Então, acho que assim, vocês no consultório identifiquem, é um paciente que já tem uma história, né? Já tem cólica, já tem aquele manejo difícil, é uma paciente que você tem que já acende a bandeirinha aí amarela, presta atenção que o manejo dessa paciente, ele não pode ser colocado no mesmo bolo de outros pacientes que não tem isso. E outro fator, né, de tudo que eles pesquisaram que poderia estar relacionado foi o tipo, né? Então, ou seja, as laparoscopias por gravidez ectópica
também, de forma significativa, estavam relacionadas a uma incidência maior de dor intensa no pós-operatório. E o que acontece, né? Por que a gente tem que tratar a dor? É só para ser bonzinho, né? Só para não gerar sofrimento, né? A gente sabe que isso causa um sofrimento desnecessário, vai aumentar a mortalidade. Hoje em dia, né? Tempo é dinheiro, aumenta custo, aumenta a permanência hospitalar. A gente tem toda aquela cascata, né, de respostas, né, que acabam contribuindo de forma negativa para o desfecho da cirurgia, né, as complicações respiratórias de atelectasia, supressão de tosse, pneumonia, as cardiovasculares, principalmente nos pacientes mais idosos, isso pega, né, então, ou seja, talvez não seja contexto numa paciente jovem, puérpera, mas às vezes uma vovó que está aí com câncer de endométrio, que vai ter que fazer um procedimento cirúrgico, isso aumenta a mortalidade também, né, gente? Então, ou seja, vai fazer dor, desencadeia hipertensão, taquicardia, vai aumentar o trabalho cardíaco e está associado ao aumento da incidência de isquemia miocárdica, né? Alteração de coagulação, aumento de adesividade plaquetária, então, ou seja, aumento de evento tromboembólico e ansiedade e depressão que só retroalimenta, né? Então, ou seja, um paciente que é ansiosa e deprimida, que sente mais dor, piora a depressão e o paciente não sai do lugar. Isso é óbvio, né? Vocês que são cirurgiões, a gente sempre frisa, e isso é claro, mas às vezes uma coisa que eu queria muito chamar a atenção hoje, que isso não é tão claro, e eu falo, eu tenho um viés que eu tenho ambulatório e consultório de dor, então isso para mim acontece demais, mas é o seguinte, as consequências a longo prazo de um manejo inadequado da dor aguda pós-operatória, gente, isso às vezes é catastrófico, né? A dor aguda seguida de dor crônica em 10 a 50% dos pacientes, isso no geral, não só nos ginecológicos, né? Então, ou seja, se a gente for pensar que ela é intensa em até 10% dos pacientes, é tão comum, porque assim, eu pegar, por exemplo, paciente que quer fazer uma hérnia inguinal, normalmente um paciente jovem que vai lá operar uma cirurgia que não é um porte grande, mas esse paciente fica com uma dor depois, um pós-operatório, que ele para de trabalhar, ele deprime, e são normalmente procedimentos que às vezes o manejo dessa dor ele não é fácil, que normalmente você tem uma característica neuropática associada à dor crônica pós-operatória. E a gente sabe que dor neuropática, a resposta ao tratamento dela, ela às vezes não é boa, né? Então, ou seja, e como que a gente pode prevenir? Tratando essa forma, a fase aguda de uma forma adequada. Porque a gente viu o seguinte, tem algumas evidências que mostram que o controle ineficaz da dor aguda pós-operatória pode estar associado à dor crônica no pós-operatório. Então, ou seja, a gente não pode fechar o olho, né? E isso é aquele ciclo vicioso que é retroalimentado. Então, ou seja, você não trata a dor no período ali de pós-operatório imediato, esse paciente tem uma chance maior de evoluir para uma dor crônica no pós-operatório, e a gente ainda vai falar aí dessa questão que é o tema da aula, estava no título, eu nem coloquei, mas a gente chegou neles aqui, o uso crônico de opioides. Nos Estados Unidos, os trabalhos estão mostrando que mais ou menos 10% dos pacientes que usam o opioide de forma crônica, eles foram apresentados aos opioides no contexto de pós-operatório. Então, ou seja, e quando usa de forma crônica, com abuso. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, né? Então, ou seja, às vezes você apresenta a droga para o paciente e depois ele não consegue sair disso, né? Ele vai cair numa fase, e a maior causa de morte hoje em dia de todos, a gente vai falar mais para frente, é isso. E isso é tão importante, gente, que no CID-11 a gente tem um tópico que é a dor crônica, hoje em dia a tradução que a gente está usando mais é a dor crônica persistente pós-operatória, não dor crônica pós-operatória. Então, a dor persistente pós-operatória é aquela dor que se desenvolve após um procedimento cirúrgico e que persiste por 3 meses ou mais, excluídas as outras causas, né? Então, ou seja, uma paciente oncológica que tem doença residual e progrediu da questão oncológica, ela não vai cair numa dor persistente, né? Mas aquela paciente que fez uma esterectomia por miomatose uterina e ficou com uma dor por depois, ela é uma paciente que cai nessa estatística. Eu tô com uma paciente internada no hospital, hoje, inclusive, ela vai ter alta hoje. Essa paciente, ela foi submetida a uma esterectomia há 3 anos. E ela ficou com uma dor crônica, e depois disso ela foi submetida a outros 6 procedimentos, laparoscopia para lise de aderência, retirada de endometrioma até em parede abdominal, e cirurgia atrás de cirurgia. E a dor foi só piorando, piorando, piorando. Hoje em dia ela tem uma dor, é uma síndrome que a gente chama de asco, que ela tem um entrapment, um aprisionamento de um ramo cutâneo terminal dos intercostais. Essa paciente está internada no hospital hoje para implante de eletrodo para estimulação medular. Por quê?
ela separou do marido, ela não consegue trabalhar, ela vive com dor. Eu já tentei de tudo, de outros procedimentos menos invasivos para manejo e controle de dor, desde clínico até intervencionista, e refratária a tudo. Então, ou seja, uma paciente de 44 anos que hoje está implantando um eletrodo para tratamento de dor neuropática por causa de uma esterectomia que foi feita há 3 anos atrás. Então, gente, essa questão da dor persistente pós-operatória, ela é uma realidade. Às vezes ela é uma dor intensa e ela é refratária, e ela é muito mais comum do que várias outras complicações que a gente imagina. Esse estudo aqui feito com o pessoal lá da USP, até conhecidos meus, assim, já de 2012, já tem um tempinho, mas mostra muito isso, assim. Eles acompanharam 440 pacientes, né, que foram divididos em 5 grupos. A incidência global de dor crônica, 3 meses após a cesariana, foi cerca de 11,44%. Então, olha só, a gente não é pouco, né, gente? Não é pouco. Então, eles dividiram em vários grupos e eles acompanharam essas pacientes para entender o seguinte: quais eram os fatores de risco que estavam envolvidos nessa cronificação da dor pós-operatória. Será que era a massa anestésica, o tipo de anestésico que era realizado? Será que era a associação ou não com opioides? Será que era o uso ou não de anti-inflamatório? E o que eles viram foi que realmente mudava, né? A incidência de dor crônica no grupo em que usou uma massa anestésica menor e no grupo em que a gente não usou anti-inflamatório, no pós-operatório, ela foi maior de forma significativa em relação aos outros grupos. E o que eles viram é o seguinte: scores de dor mais elevados no pós-operatório tinham uma dor crônica maior. Então é aquilo que a gente falou. Se você não trata a dor aguda de forma adequada naquele período pós-operatório imediato, esse paciente tem uma chance maior de cronificar. Então, isso a gente tem que entender e tem que bater nessa tecla. Olha só. Então, dos pacientes que evoluíram com dor crônica, a maioria deles, quer dizer, tinha uma dor muito mais intensa, tanto em movimento quanto em repouso, tanto 12 horas quanto no segundo DPO, maior em relação ao grupo que não teve dor crônica. Então, ou seja, programar bem uma analgesia, porque a gente percebeu também que a incidência tem a ver com o que você faz naquele per e pós-operatório, mas fato é, o paciente que sentiu mais dor, independente do grupo, ele teve uma evolução maior. E a dor crônica, né, gente, a dor persistente pós-operatória, ela é um tipo de dor crônica e sai daquele contexto mais simplório de dor aguda, de ser linear, né? É uma dor que ela vem junto com alteração do humor, alteração do sono, impacto na qualidade de vida, né, fatores psicológicos de depressão, ansiedade, catastrofização, estresse, esse perfil dessa paciente minha que está lá hoje em dia sendo submetida ao implante do eletrodo, né? Então, ou seja, isso interfere demais no dia a dia desses pacientes. E eu vou só ressaltar o seguinte, que diferente da dor aguda, em que a intensidade do trauma está diretamente relacionada à intensidade da dor, ou seja, um trauma pequeno tem uma dor pequena e um trauma grande tem uma dor grande, na dor crônica a gente não tem isso, né? E aí vem naquele conceito de dor. Eu tenho ou não tenho que ter dano real, ou seja, o paciente fala e a gente precisa acreditar no que ele está nos dizendo. A dor é o que ele diz ser, né? Então, ou seja, não tem que ter um tamanho de uma ferida para mostrar o tamanho da dor do paciente. E aqui, ó, quando a gente fala de dor persistente, a gente lembra de quê? Mastectomia até que sim, né? Eu acho que é algo que já é muito dito. Mas aqui, cesariana, aquele trabalho brasileiro mostrou uma incidência de 11%. Essa revisão foi um editorial do Lancet só sobre dor persistente pós-operatória, em 2019, e ele mostrou o seguinte, pode variar de 6% a 55%. E o que me chama a atenção é o seguinte, em 5% a 10% desses pacientes, gente, essa dor é intensa. Na mastectomia, idem, né? Então, ou seja, a gente não tem que pensar só na dor fantasma do amputado, a gente não tem que pensar só nas toracotomias, né? A gente tem que entender que a dor persistente pós-operatória, ela pode vir em qualquer procedimento, né? Depois de qualquer procedimento cirúrgico. E o que a gente tem de dado hoje em dia é o seguinte, os fatores de risco, ela é multifatorial, né? A gente tem os fatores relacionados à técnica cirúrgica e tudo mais, mas eu vou frisar aqui, o manejo da parte, né, da dor aguda, ele é fundamental para você minimizar essa evolução. É o que a gente tem hoje em dia de evidência, né? Por quê? A gente tem aí a questão do porte cirúrgico, né? Técnicas poupadoras de nervo, qual afastador que você usa, minimizar o tempo cirúrgico, né? De tratamento clínico, a gente tem tudo ainda mostrando o seguinte, não para controle de intensidade de dor.
Aqui é para prevenção de dor persistente pós-operatório. Então, ou seja, usar os gabapentinoides, antidepressivos, ketamina, lidocaína, claro que tem alguns trabalhos que mostram benefício, mas a gente não tem isso como evidência robusta para poder corroborar o uso de rotina. A anestesia regional, não. A anestesia regional parece que sim, está relacionada a um desfecho, né, melhor em relação a isso. Mas o que eu quero que fique de mensagem para vocês é isso. O bom controle da dor aguda no pós-operatório é o que de fato a gente pode fazer de melhor para esse paciente para tentar evitar essa cronificação. E como é que a gente maneja, né? Deixa eu olhar o tempo aqui. A gente maneja essa a parte mais importante da aula, mas antes de falar do manejo, eu preciso falar o seguinte: a gente precisa avaliar, gente. Né, assim, a gente não tem uma rotina de quantificar a dor, né, e a gente precisa disso, a gente precisa avaliar ela tanto em repouso quanto em movimento, e a gente precisa registrar isso na papeleta, né. Então a gente tem os instrumentos de avaliação da dor, e são, quando a gente pede e usa a escala numérica, por exemplo, é um instrumento simples, que precisa estar lá documentado em papeleta, né. A gente tem uma campanha grande como o DOR, como Quem Sinal Vital, a gente tem essas acreditações grandes como a Joint Commission, a UNA, que pregam isso, mas a gente sabe que na prática isso não é uma rotina. E não é só no Brasil, não. Uma vez eu li um trabalho mostrando que na Europa o registro da intensidade de dor dentro de prontuário médico, ele era abaixo de 20%. Então, se lá nós estamos desse jeito, você imagina aqui, né? Então, a gente não tem registro. Então, eu acho que a gente só trata o que a gente, de fato, identifica e documenta. Então, a gente precisa perguntar, a gente precisa documentar até para acompanhar qual que é o efeito desse tratamento. E o que a gente tem de manejo da dor, gente, é velho, né? É lá da época do De Volta para o Futuro, aquele filme, é de 1986, quando a OMS pregou a escadinha analgésica, inicialmente para dor oncológica, mas depois isso foi transferido para outros tipos de dor, dentre elas a dor aguda no pós-operatório, e apesar de hoje em dia estar sofrendo assim, diversas críticas, ela está em revisão, claro, mas é o que a gente tem e ela funciona bem para uma boa parte dos casos, dos pacientes. Então a gente vai dar sempre preferência pela via oral, que é a mais simples, analgesia pelo relógio, ou seja, analgesia fixa, a gente não vai deixar, principalmente no pós-operatório, uma analgesia se necessário, pelo amor de Deus, né, seguindo uma intensidade de acordo com a intensidade que o paciente está, eu vou falar qual analgésico que a gente vai fazer, e sempre individualizado e com atenção aos detalhes, ou seja, por mais que você tenha uma prescrição, uma receitinha de bolo, de acordo com o tipo da cirurgia, baseado naqueles fatores de risco que você identifica no pré-operatório, que você já conhece da sua paciente, você tem que tentar customizar um pouco esse manejo de dor, porque a dor é diferente de acordo com cada paciente, né? Então, essa é a escadinha em que a gente, numa dor leve, você usa analgésico simples ou associado ou não a adjuvantes. Para dor moderada, você já vai para o segundo degrau, em que você associa um opioide fraco, sempre com os não opioides e adjuvantes, e numa dor intensa, de moderada para intensa, você já usa o analgésico analgesia com opioide forte, associado ou não a adjuvantes. E o quarto degrauzinho seria, de fato, quando você tem efeito adverso associado, você associa, então, os tratamentos intervencionistas. A dor aguda, gente, você desce essa escada. A gente falou que ela é intensa nas primeiras 24 horas em repouso e até 8 dias no pós-operatório. Então, ou seja, você não vai começar dando analgésico simples, se não melhorar, você dá um opioide fraco, se não melhorar, você dá um opioide forte. Não. Você dá paulada nas primeiras 24 horas e vai desmamando rapidamente, porque a intensidade dela, por si só, ela vai diminuindo de forma exponencial em média, né, em 72 horas, claro que variando de acordo com o tipo de cirurgia, com aquela questão toda. Agora, como é que a gente fala, então, de opioide, né, e de que o manejo vai precisar de opioides, e o tema da aula de hoje é o seguinte: como é que a gente, então, proporciona um bom controle de dor, tentando minimizar o uso de opioide? Por quê? Desde 2017, né, então, o presidente Donald Trump declarou um estado de emergência, né, na saúde pública nos Estados Unidos. Para quem não... Isso aqui ficou fora de lugar. Para quem não conhece, essa daqui é a papoula. Isso aqui é uma plantação de papoula. E o ópio, ele está no botãozinho dessa flor, né? A gente consegue escarificar esse botão, então isso sai um líquido leitoso,
Esse líquido, na verdade, ele é desidratado, e nesse pozinho, que é o ópio, a gente tem diversos alcaloides, né? Dentre eles, o que é mais frequente é a morfina, que foi isolada em 1803 na Alemanha. Então, a gente usa de forma, né, é, dentro da medicina desde 1803, mas a gente sabe que o abuso e o uso do ópio para efeito analgésico, isso data desde os sudérios, há mais de 3 mil anos atrás. Mas a questão toda é o seguinte, existe o benefício, mas existe o risco, né? E o que a gente viu nos Estados Unidos, gente, foi um aumento astronômico no consumo de opioides, né? Se a gente, dados aqui de 97 para 2002, o aumento do uso de morfina em 70%, de hidromorfona em 90%, de fentanil em 200%, e de oxicodona, que é a grande vilã da crise de opioide nos Estados Unidos, é a oxicodona, né? A gente sabe que inclusive, isso assim, o negócio é tão grave, gente, que a associação, um detalhe, a Associação Americana, né, a American Pain Society, que é o braço da IASP dentro dos Estados Unidos, ela foi decretada a falência dela em 2019. Então, ou seja, o negócio foi tão feio, porque existia corrupção dentro da Associação Americana, a American Pain Society, para endossar o uso de opioides, principalmente a oxicodona, em casos, e pior, eram casos não oncológicos, né? Então, ou seja, você teve um aumento aí do número de prescrições em 4 vezes, né, em pouco mais de 20 anos, e a maioria dos casos eram o seguinte, prescrições em usos não oncológicos, que a gente não tem um benefício tão claro do uso de opioides. E o que eles têm foi isso, em 2011 o CDC já tinha declarado a crise de opioides, que eles, nesse ano, registraram 33 mil mortes por overdose de opioides, sendo que a maioria delas, né, é o seguinte, de todas as overdoses por drogas, os opioides, na verdade, lideram a lista das causas. E isso foi em 2011, e foi só em 2017 que o Trump declarou, né, de fato, essa epidemia, quando teve um aumento cada vez maior, e hoje em dia o que a gente vê é o seguinte, não é nem a heroína aqui, tá vendo? O que a gente tem hoje em dia nos Estados Unidos, o grande vilão atualmente é o fentanil, é o comércio ilegal de fentanil e óbito relacionado à overdose de fentanil. Então, só para a gente pincelar isso, é o seguinte, olha só, o consumo então aumentou, mas o que eu queria frisar, gente, é o seguinte, a gente absorve muito, então a aula hoje aqui é, de fato, poupar opioides, mas não quer dizer que a gente não vai usar, né, porque na dor aguda pós-operatória a gente não usa, né, e a nossa realidade, se a gente for olhar aqui a América do Sul, que nós estamos aqui na base, olha, a América do Sul a gente tem um consumo infinitamente menor em relação à América do Norte, né, então a gente tem dados, assim, quer dizer, a gente não tem dados, né, porque no Brasil é uma zona. Nesse único trabalho que tem uma publicação, que eles pegaram o número de prescrições que eram retidas, né, na Anvisa de opioides, o que eles viram foi que de 2009 a 2015 houve um aumento, sim, significativamente, né, maior, e inclusive às custas da oxicodona, então isso gera uma preocupação, porque a gente vê que a indústria, ela uma vez tendo sido queimada nos Estados Unidos, ela vai buscar outros mercados, então a gente não pode replicar aquele modelo que deu errado lá, mas a gente também não pode queimar a droga, porque é um medicamento que, quando bem indicado, ele tem o seu uso, ele é uma droga que ela é boa, né, mas não é para todo mundo. E a gente sabe o seguinte, que aqui, o número de prescrições por 1.000 habitantes, olha o que é a realidade dos Estados Unidos. Isso foi dado de 2015. Olha o que é a realidade do Brasil, né? Então, ou seja, a gente também não pode absorver tudo que publica lá e tudo que a literatura mundial publica em torno de opioide, porque a nossa realidade aqui não é essa. A realidade é que a gente usa pouco e os pacientes sentem muita dor. Então, ou seja, durante muitos anos ela sempre foi a pedra angular no manejo da dor aguda pós-operatória, só que os efeitos adversos relacionados principalmente ao aparelho gastrointestinal, com a incidência de náusea e vômitos, e ilho paralítico, e no sistema nervoso central, né, com sedação, sonolência, piora do padrão respiratório, acaba realmente dificultando e comprometendo o resultado, né? E a crise dos opioides, assim, ela vem para também fazer com que a gente busque uma alternativa para que a gente forneça um bom controle da dor sem ter que usar só o opioide, né? Então não quer dizer que nós não vamos usar, mas a gente tem que ampliar o leque, e é isso que é o motivo da aula de hoje aqui, né? Então a gente tem que fazer o quê? Aí vem, não sei se é de conhecimento de vocês todos, mas assim, dentro da ginecologia, você tem na uroginecologia, na ginecologia oncológica, a gente já tem já tem assim, os guidelines que preconizam, e
Os protocolos ERAS, eles surgiram em 2001 com um grupo de cirurgiões lá na Europa, que de fato tentaram estabelecer um cuidado perioperatório melhor, isso não era só no pós, isso começa antes, né, no pré-operatório, para tentar diminuir a morbidade cirúrgica. E uma pedra angular, de fato, dos todos os protocolos ERAS é o manejo de dor, né? Inicialmente foi para a cirurgia coloretal, mas hoje em dia se estende para diversas outras tipos de cirurgia. E o que a gente viu é que, apesar de ser um ponto importante dos protocolos, de todos, uma analgesia só, né, de forma isolada, também a gente não melhora o desfecho, né? Então, ou seja, de fato, não adianta você deixar um paciente em cima de uma cama com catéter peridural hipotenso, sem conseguir mexer a perna, e achar que isso vai melhorar o resultado. Não vai, né? Então, ou seja, ele está sem dor, mas não necessariamente está sendo melhor para ele. Então, a gente precisa ajustar isso tudo, né? Então, ou seja, esse paciente precisa mobilizar. Então, a gente tem que fornecer uma analgesia que permita ele mobilizar e, de fato, diminuir a morbidade cirúrgica. Isso que é importante, né? Então, a gente tem que reduzir essa resposta ao estresse cirúrgico e o risco dessas disfunções. Então, ou seja, de vocês da cirurgia, a questão do preparo ou não de cólon, a questão da nutrição pré e pós-operatória, né? Isso tudo, ou seja, manter ou não uma sonda vesical de demora, hoje em dia a gente sabe quanto antes tirar isso. Então, ou seja, são diversas ações de diversas especialidades, não só anestesia, não só cirurgia, mas também equipe de enfermagem e tudo mais, para a gente tentar fazer com que esse paciente recupere mais rápido e vá embora para casa bem e mais rápido, né? Então, ou seja, você diminuiu a taxa de complicação, diminui a permanência hospitalar, então você diminui a morbidade? Não. O que eles viram é que, além de diminuir a morbidade, os protocolos ERAS, eles diminuem a mortalidade, gente. Esses dados aqui mostraram, não em cirurgia ginecológica, que eu não achei efetivamente sobre ginecológica, mas a mortalidade em 2 anos em cirurgia de artroplastia de quadril e de joelho diminuiu muito. Opa, perdão. E aqui, uma queda de 42% na mortalidade em pacientes com câncer coloretal. Então, ou seja, é algo que a gente tem que, de fato, criar como base. Então, a gente tem, então, as ações em que você começa antes, você no pré-operatório imediato, no pé-operatório, né, então, ou seja, cirurgia minimamente invasivas, minimizar essas questões de dreno e tubo e tudo mais, você fazer analgesia regional, você tentar fazer um efeito poupador de opioide, controle principalmente de fluidos e temperatura corporal, isso dentro da anestesia é muito importante, né? E no pós-operatório aqui, ó, anestesia o quê? Analgesia multimodal, continuando com efeito poupador de opioide. Então, o que é analgesia multimodal, gente? É você lançar mão de diversas classes de medicamentos que têm mecanismos de ação diferentes e que vão a cada um contribuir de uma forma, num alvo diferente, com o controle de dor melhor, né? Então, ou seja, eles têm efeito cinético. Então, você vai usar o gabapentinoide, você vai usar o anti-inflamatório, você vai usar os bloqueadores, né, antagonistas alfa-2 adrenérgico, sulfato de magnésio, a lidocaína e a pedra angular da anestesia multimodal, sempre que possível, associar a anestesia regional. Isso é o que a gente tem mais evidência. Então, ou seja, basicamente é isso, nas diversas fases de transmissão da dor, desde a transdução, ou seja, um anti-inflamatório vai diminuir o processo inflamatório, vai sensibilizar menos esse nosso receptor, né? O uso do corticoide também tem essa ação, o bloqueio de nervo periférico também tem essa ação, no neuroeixo, né? Então, ou seja, você deixar um catéter peridural vai modular no neuroeixo, né? Você usar drogas que vão atuar lá na percepção de dor, né, sejam não só os opioides, alfa-2 agonistas, os antidepressivos, os anticonvulsivantes, a ketamina. Então, ou seja, você usa diversas drogas com mecanismos de ação diferentes que vão atuar em todas as vias de transmissão de dor, em alvos diferentes, mas cada um potencializando o outro. Então, essa revisão aqui foi de 2019, que mostrou para a cirurgia no geral, o que eles citam de recomendação. Entrar com anti-inflamatório antes, entrar com uma pregabalina antes, vou falar isso mais importante para frente, entrar com analgésico simples, lá eles usam muito, né, gente, o paracetamol. Aqui a gente tem a dipirona, eu adoro a dipirona e eu particularmente acho que o efeito analgésico dela, ela é superior, né, mas a gente tem pouco dado porque a gente usa, na Europa e nos Estados Unidos eles usam muito pouco, e anestesia regional, né, no intraoperatório, isso fica mais por conta da anestesia e isso tem sido feito, né, então, ou seja, minimizar o opioide usando o quê? Você vai manter uma infusão contínua de lidocaína, você vai manter uma infusão contínua de ketamina, você vai manter uma infusão contínua do perioperatório, de sulfato de magnésio. Então, com isso, se você precisar usar 1.000 microgramas de fentanil para manter um plano anestésico,
você às vezes vai usar 200 microgramas. Dados assim bem empíricos, tá, gente? Mas é só para entender o seguinte, então se eu uso menos opioide no PER, eu vou ter menos efeito colateral no pós, eu vou ter menos ilho, né? Então eu vou ter uma necessidade de resgate menor no pós-operatório. Né? Então essa questão toda, e no pós-operatório isso, continuar usando anestesia regional, né? Continuar tentando minimizar o uso de opioides, não quer dizer que nós não vamos usar, né? Que eles recomendam inclusive deixar um PCA de analgesia com opioide, né? Dentro da ginecologia, que esse último revisão que teve em 2019 para a ginecologia oncológica, eles falam muito isso, então, ou seja, um nível de evidência e um grau de recomendação forte para multimodal, associar sempre, então, paracetamol com anti-inflamatório, evidência alta, infiltrar a ferida cirúrgica, né, então isso aí tem evidência, essa evidência é alta, para cirurgias convencionais, claro, manter um catéter peridural com evidência moderada, não que não tenha evidência, porque na verdade é o seguinte, a gente tem pouco dado. E aqui, ó, esse bloqueio periférico que eu vou falar mais para frente, também coloca como recomendação baixa, mas é porque também a gente não tem N, a gente não tem estudo randomizado ainda para ratificar o uso, mas a gente percebe no dia a dia que os pacientes usam muito, né? Então, de analgésico simples, eles vão poupar opioide, gente, a gente lembra da escadinha que a gente desce, então, ou seja, você não vai deixar um antipirona no primeiro DPO se necessário, né? Então, é melhor o paciente usar uma antipirona fixa, em dose otimizada, por favor, não deem 500 miligramas de dipirona para um paciente no pós-operatório. 500 miligramas é dose antitérmica, né? A gente precisa, no adulto aí, ó, pelo menos de 15 miligramas, o ideal é usar 30 miligramas por quilo. Então, aqui, ó, num paciente de 70 quilos, olha que dose que dá. Então, ou seja, no mínimo que você deixa 1 grama de dipirona fixo de 6 em 6 horas, né? Se for paracetamol, se ele tiver alergia e tudo mais, é de 7 a 15 miligramas por quilo. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório é aquela situação que, assim, né? Para cirurgia de grande porte, a gente já sabe, isso aqui foi um estudo com muitos pacientes que mostrou uma diminuição do consumo de opioides de 30%. Com isso, né? Efeito adverso de opioide é o quê? Diminuição de vômito em 32%. E diminuição de sedação em 29%. Então, ou seja, a gente minimiza efeito adverso associado ao opioide, né? Claro, mas a qual preço, né? Então, essa revisão aqui, eles acompanharam 11 mil pacientes em que eles usavam anti-inflamatórios de rotina em diversos tipos de cirurgia e a gente apontou um efeito, a incidência de efeito adverso de 1,38%, efeitos adversos diretamente relacionados ao uso de anti-inflamatórios. Então, ou seja, 150 pacientes desses 11 mil. E desses efeitos adversos foram 19 mortes, 117 sangramentos cirúrgico, 12 reação alérgica, 4 sangramento gastrointestinal, não eram anti-inflamatórios que eram seletivos, e 10 insuficiência renal aguda, que é o grande pânico de todo mundo, né? E, infelizmente, a gente tem que variar. Por exemplo, num paciente oncológico, velhinho, que é diabético, que tem uma função renal já comprometida, talvez você não use de rotina, né? Mas uma paciente, por exemplo, que é jovem, que vai fazer uma esterectomia, ou se é um pós-parto, você tem que usar, né, gente? Você tem que manter, porque a gente tem um efeito poupador de opioide interessante. Então, nessa revisão da Cochrane, eles falam isso, assim, que o uso de anti-inflamatórios, o que a gente tem de dado hoje em dia, a gente não pode afirmar a segurança, né, 100% de segurança, principalmente por essa questão de dano renal agudo, né? Então, o que você tem que fazer é individualizar. Você tem que tentar estratificar e usar de acordo com a chance que você tem de complicar. E aquela situação, se é um paciente que tem uma chance maior de evoluir com sangramento gastrointestinal, talvez, e ele não tenha nenhum problema cardiovascular, você usa um COX-2. Se é um paciente que é jovem, que não tem tanto problema e risco de sangramento gastrointestinal, você pode usar um COX-1 mesmo, e aí você vai usar. A ketamina, isso vai mais para anestesia, né, mas a gente, por exemplo, no hospital, quando o paciente tem alguma contraindicação para anestesia regional, a gente tem feito muito um acompanhamento no pós-operatório, e a gente deixa a infusão de ketamina com lidocaína no pós-operatório, e isso tem um efeito poupador de opioides, assim, absurdo, e os pacientes ficam muito bem, e é dose mínima, né, porque a gente sabe que a ketamina, a gente sabe que ela dissocia, né, é um anestésico que dá alucinação, mas a dose que a gente usa é uma dose, assim, muito baixa, é de 0,01 miligrama por quilo, pra vocês terem ideia, a dose para indução é de 6 a 1, então é 0,01, então, ou seja, é uma dose suficiente para modular receptor de NMDA.
E principalmente, que a gente vai pegar cada vez mais, né, gente, que a gente está usando um pouco mais de opioide, então a gente vai pegar esses pacientes que chegam para operar já usando opioide, né, então já tem uma tolerância, então, ou seja, você associar a ketamina é muito interessante, e mostrou isso, foi nesse trabalho, eu não vou delongar, vou passar porque eu acho que eu já estou falando demais, mas era para cirurgia de coluna, que não só poupou opioide, nesse trabalho mostrou, como também melhorou o resultado da cirurgia 6 meses depois. Então, é aquilo que a gente falou, quando você maneja bem, né, essa dor no pós-operatório imediato, porque esses pacientes eles tiveram um EVM menor, usou menos opioide e, com isso, a longo prazo, o resultado da cirurgia foi melhor. Os alfa-2 agonistas, a gente tem a clonidina e a desmedetomidina, né, você pode usar tanto venoso, a clonidina por via oral, e tanto no neuroeixo quanto nos bloqueios periféricos, e nos bloqueios periféricos ela melhora a qualidade e a duração do bloqueio, né, então com isso você tem de fato um efeito poupador de opioide. A questão toda é que as duas, elas podem ter uma certa repercussão hemodinâmica, né, e às vezes causar uma certa sonolência, então um paciente às vezes mais idoso, que tem menos reserva, não seja o caso para usar. O sulfato de magnésio idem, é nível 1 de evidência, você pode usar tanto no PER quanto no pós-operatório. Eu estou citando isso tudo de anestesia, gente, mas é porque tudo isso que eu citei, por exemplo, a ketamina, o sulfato de magnésio e a lidocaína, que eu vou falar mais para frente, a gente mantém no pós. A gente tem feito isso lá no Mater Dei com resultado muito interessante. Os gabapentinoides, isso aí estava muito na moda, né? Eles têm primeiro tentar testar para ver se você usar um gabapentinoide prevenia a evolução para dor crônica pós-operatória, dor persistente pós-operatória. E isso a resposta ainda é não, né? Esses dados são controversos. Mas o que a gente percebe é que no manejo da dor aguda, naqueles casos que estão refratários, às vezes no hospital eles nos chamam para o paciente que às vezes no primeiro DPO teve aquele que saiu da curva, né, ou seja, o manejo está inadequado, o paciente está usando opioide, está ruim de controlar a dor, normalmente você entra com uma pregabalina, com uma gabapentina, em 24 horas isso muda, sabe? Então, ou seja, você não tem que usar de rotina, mas às vezes naquele paciente que você estratifica no pré-operatório com uma incidência, uma chance de evoluir com uma dor maior, talvez você comece, né, se for um paciente jovem, que não vai ficar sonolento, nem nada, né. Essa meta-análise publicada em 2020 na Anesthesiology foi com um N bem grande, de 25 mil pacientes, e ele falava isso, assim, que o efeito analgésico, ele era discreto, então, ou seja, que não teve uma prevenção de evolução para dor persistente, né, e que os efeitos adversos, principalmente de sonolência e alteração de equilíbrio, eles estavam presentes, então com isso ele não recomendava o uso de rotina. Então, ou seja, nós não vamos usar para todo mundo, mas é um medicamento que a gente tem que ter com carta na manga aí para usar alguns casos selecionados. A lidocaína venosa, eu adoro a lidocaína, inclusive minha dissertação de mestrado foi disso. Eu acompanhei a dor pós-operatória em pacientes em que a gente mantinha a infusão de lidocaína. Ela tem um efeito de modulação de dor, efeito anti-inflamatório e de sensibilização de dor, que é muito importante, né? Só que a gente ainda não consegue estabelecer, de fato, um nível de recomendação formal, porque a gente tem protocolos muito variados de quanto colocar de dose, quando começar a correr, parar quando, ou seja, para quando o paciente acorda e sai da sala de recuperação, mantém 24 horas, mantém 48 horas, isso ainda é muito confuso. Mas o que a gente percebe, por exemplo, lá no hospital, não é raro eles nos chamarem no CTI para cirurgias, por exemplo, cirurgias torácicas ou mesmo abdominais de grande porte em que não foi feito nenhuma anestesia regional, a gente inicia uma lidocaína e é impressionante o resultado que a gente tem, gente. O paciente para de pedir opioide, é impressionante. Às vezes a gente faz sempre associada, né, muitas vezes com a ketamina. E anestesia regional, eu falei demais, agora não vai dar tempo de falar a parte mais importante, oh meu Deus. O neuroeixo, né, gente, então, ou seja, para cirurgias, principalmente essas cirurgias abdominais de grande porte, nas convencionais, isso nível de evidência de diminuição de dor pós-operatória, efeito poupador de opioide, diminuição de morbimortalidade, porque você tem menos incidência de fenômenos tromboembólicos e de complicações pulmonares, então, ou seja, você poder deixar um catéter, isso melhora muito a qualidade da analgesia, e é aquilo que eu disse, você deixar um catéter e tatear e posicionar bem esse catéter para que o paciente não tenha hipotensão postural, para que o paciente consiga mobilizar, né, então acho que assim,
a analgesia tem que ter um propósito dentro do protocolo ERAS, né? A gente precisa fazer com que esse paciente fique funcional, porque isso sim vai melhorar o desfecho. Além do neuroeixo, né, que a gente deixa o catéter, a gente pode fazer infusão contínua ou bolos intermitente, a gente tem, hoje em dia o ultrassom possibilitou para a gente, alguns bloqueios interfaciais, né, que são bloqueios em que a gente coloca o anestésico, normalmente dentro de uma fáscia, e esse anestésico ele vai dispersar por essa fáscia e vai pegar, por exemplo, diversos ramos terminais de nervos, por exemplo, o TAP Block, que é o plano transverso do abdômen, ele foi criado em 2001, e dependendo da localização que a gente coloca, eu consigo pegar de T6 a L1. Então, ou seja, eu consigo cobrir de fato toda a inervação somática da parede abdominal. O problema do TAP é que eu não consigo pegar a inervação visceral. Então, isso talvez seja uma limitação, e a questão também da altura, né, da incisão cirúrgica. Por quê? Se for cirurgia do umbigo para baixo, a gente consegue pegar muito bem na técnica tradicional, na abordagem lateral ou posterior. Agora, se for cirurgia, na verdade, com incisões mais extensas, a gente precisa fazer uma modificação na técnica, usando, então, essa abordagem subcostal, porque aí eu consigo pegar um número maior de dermátomos. Além do TAP, outro bloqueio interfacial que está vindo, e está vindo com tudo, com resultados muito interessantes, é o bloqueio do quadrado lombar, né? Para cirurgias abdominais também, ele tem uma vantagem, é um bloqueio mais novo, foi criado em 2007, mas ele tem uma vantagem em relação ao TAP, que é o seguinte: eu coloco esse anestésico numa região bem próxima ali da coluna, então, ou seja, tecnicamente ele é um pouco mais difícil, mas eu acho que depois que você chega numa curva de aprendizado, ele é perfeitamente factível, né? E ele consegue pegar a inervação somática e simpática, porque o anestésico ele vai migrar ali para baixo e vai pegar também os gânglios simpáticos, a inervação esplâncnica. Então, com isso, a gente tem uma tendência de ter uma analgesia melhor no pós-operatório. E foi isso que mostrou exatamente essa meta-análise que foi publicada no ano passado, com 8 ensaios clínicos, e que eles compararam exatamente o quadrado lombar com o TAP. E eles perceberam que nesse forest plot aqui, ó, de diversos tempos cirúrgicos, 2 horas, 4, 6, 12, até 24 horas, houve uma vantagem em relação do quadrado lombar em relação ao TAP. E aqui, de novo, um menor consumo de opioides do quadrado lombar em relação ao TAP. Essa outro procedimento aqui, na verdade, vai ser publicado na Revista Brasileira de Anestesia. Foi um estudo prospectivo, com 80 mulheres, aí já é muito da parte de vocês, que foram submetidas à cesariana, e que eles compararam o quadrado lombar com o TAP. E que o que perceberam foi o seguinte: aqui é o grupo cesariana, aqui, ó, TAP, e aqui o grupo quadrado lombar. A gente demorou mais para pedir a primeira analgesia, de forma significativa. O número total de doses de resgate de opioides foi menor no quadrado lombar, e o índice de satisfação materna também foi maior. Então, ou seja, eu acho que é isso, né, gente? É a gente associar a anestesia regional para tentar fazer isso. Não quer dizer que a gente vai proibir o uso de opioides, né? Eu acho que se você não tem uma estrutura para promover uma anestesia multimodal, uma anestesia regional, eu acho que o que a gente não pode deixar esse paciente sentindo dor, né? Mas eu acho que a anestesia, eu sou uma entusiasta, eu acho que a anestesia regional, ela vem ajudando muito, e muda completamente o desfecho. E por fim, o PCA é analgesia controlada pelo paciente, isso aí já é rotina na Europa, Estados Unidos. Para a gente aqui não, a gente tem uma dificuldade de cobrança dentro da saúde suplementar, porque não está no rol da ANS, e dentro do SUS a questão de custo, né, porque a bombinha vem incomodado com o equipo, que ele é caro, né, então bancar isso hoje em dia ainda não é a realidade, infelizmente, na nossa prática aqui, mas a gente sabe que é o que tem associado ao menor consumo de opioides e maior satisfação dos pacientes, né, porque você consegue minimizar isso, né? Um tempo entre a requisição do paciente, do resgate, até a administração, ele às vezes é muito longo, então o paciente vai só ascendendo a intensidade da dor, e aí às vezes você precisa de uma dose muito maior de analgesia de resgate, que no caso provavelmente opioide, muito provavelmente, e aí com isso você piora o controle da dor. Então a gente deixa normalmente à disposição do paciente, você programa a bombinha, ele aperta e aí isso libera a analgesia. Ele pode ser feito tanto de forma venosa, normalmente aí sim com opioides, mas também no neuroeixo, então, ou seja, você deixa o catéter peridural com uma infusão contínua e o paciente vai fazer uma fisioterapia ou vai precisar deambular, ele aperta e aí libera um bolus que faz uma analgesia extra para que ele consiga fazer essa mobilização. E você pode deixar, inclusive, também nesses bloqueios aí interfaciais. Então, aqui, o catéter peridural, no PCA, e aqui um trabalho até que foi com ginecologia também,
em cirurgia oncológica, ginecológica, em que eles deixaram um TAP bilateral com um catéter, e o que eles viram é o seguinte: quando você deixava o catéter, você tinha uma analgesia melhor. Em relação ao futuro, gente, o que a gente tem, quando eu falo o seguinte, o PCA já é realidade lá, passada, e a gente não chegou aqui ainda, mas o que já é disponível desde 2016 são alguns anestésicos, porque a gente não tem um anestésico que vai durar muito, né? O que a gente tem de maior duração hoje em dia é a bupivacaína ou a ROP, que vai dar aí 6, 8 horas de analgesia. E isso é pouco, né? Porque o tempo de dor ele é maior. Então, esses bloqueios single shot, ou seja, essa infiltração da ferida cirúrgica, claro que ajuda, mas a gente sabe que não dura, né? Então, isso aqui seria a menina dos olhos, ou seja, você tem uma formulação em que a bupivacaína, ela está dentro de algumas vesículas lipossomais que vão sendo liberadas lentamente na região injetada. Então, com isso, eles falam que a analgesia pode durar até 72 horas. De fato, os trabalhos para artroplastia de joelho, que foram os primeiros, e hernia inguinal, mostram resultados bem interessantes. Mas eu fui fazer uma revisão só para vocês aí da ginecologia, e o que a gente tem de trabalho ainda, os resultados não são muito animadores para gineco, não. Esse trabalho aqui usou em cirurgia perineal, em que eles bloqueavam ali a parede lateral da vagina, e aqui, infiltração da ferida cirúrgica com cirurgia ginecológica de grande porte. E não mostrou um benefício tão grande. Mas claro que a gente tem uma questão metodológica, a gente... por exemplo, nesse daqui não foram bloqueios guiados, então não sei se pegou realmente o ramo do pudendo, então acho que é questão para a gente ver. E só para a gente refletir, gente, eu queria que ficasse a mensagem o seguinte: a aula hoje é como minimizar o uso de opioides, mas eu acho que a gente tem que, antes de pensar em minimizar, eu acho que tem que estar na cabeça da gente o seguinte: esse paciente não pode sentir dor. Né? Então a gente tem que traçar estratégias para poupar opioides, mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: um bom controle de dor, isso é fundamental para o melhor desfecho da cirurgia e uma menor taxa de cronificação no pós-operatório de dor. Então acho que é isso que a gente tem que sempre se policiar, né? Então acho que assim, podendo lançar mão, tendo uma equipe de dor aguda para trabalhar junto, para a gente tentar contribuir, claro que é o mundo ideal, mas eu acho que assim, a responsabilidade de vocês enquanto cirurgiões, eu acho que é não negligenciar o manejo dessa dor, né? É individualizar o manejo, é identificar a dor quando ela aparecer e tentar tratar dentro do que tem disponível na mão de vocês. É isso, falei demais, né? Desculpa, gente. Eu sempre falo. Excelente, foi muito bom mesmo, assim, com muita propriedade, com quem trabalha mesmo, né, Gisela? Porque acho que a questão é essa, né? Assim, a gente controlar a dor, a gente precisa manejar bem o medicamento. Vou deixar o Hurtado fazer as considerações dele. E depois, quem quiser ter alguma, né, dúvida ou outra colocação, fique à vontade. Está desligado. Hurtado, liga o vídeo, o áudio, Hurtado. Agora sim. Sim. Eu queria agradecer a Gisela pela contribuição aqui no departamento, né? A gente sabe que integração entre equipes que participam juntas em procedimento de tratamento das nossas pacientes é uma coisa fundamental e que está cada vez menos valorizado, né? Eu lembro, na época de residência, 20 anos atrás, onde as reuniões clínicas da cirurgia geral, por exemplo, os anestesistas participavam da reunião e vice-versa, né? As reuniões clínicas da anestesia, os cirurgiões participavam da reunião. Então, coisas que hoje são eventos, como essa aula está acontecendo aqui hoje, antigamente eram rotina, né? E eu percebia que essa integração ajudava desde uma analgesia pós-operatória bem feita, até, às vezes, uma hemotransfusão bem feita, às vezes, um uso adequado de antibiótico terapia, né? Então, a integração entre as diferentes especialidades eu considero uma coisa, assim, fundamental. Em serviços de grande porte, em hospitais terciários e quaternários, igual a gente está acostumado a trabalhar aqui em BH, é até muito comum a gente conseguir ter um entrosamento entre as equipes, de maneira que os serviços se completam e as interconsultas funcionam bem. Eu acho que o que foge dessa realidade é a medicina que é prestada em hospitais secundários e em serviços do interior. Em maternidades, por exemplo, em cidades do interior, né? Nem todas as maternidades têm um plantonista de anestesiologia. Sim. Então, o manejo de dor durante o trabalho de parto fica muito ruim, porque não consegue fazer um bloqueio para fazer uma analgesia, né? O plantonista da obstetrícia quer amenizar a dor da paciente, mas não tem segurança de fazer isso com opioide, então, né, não sabe usar uma dolantina de maneira adequada, não sabe que o tramadol tem a mesma
eficiência analgésica que a dolantina, então acaba usando de maneira inadequada, né? E aí fetos às vezes nascem com depressão respiratória. Então, a gente tinha que bolar protocolos tanto de cooperação e de otimização do tratamento de dor nos serviços onde a anestesiologia está presente e é ativa, quanto em serviços mais primários, onde isso às vezes não é realidade, né? Isso falando de obstetrícia, basicamente. Em ginecologia, eu acho que esse último slide seu é perfeito, né? Se a gente for analisar por que a pandemia não, o ato falho, né? Por que a epidemia de opioide nos Estados Unidos é de oxicodona, não é de, sei lá, de morfina ou de fentanil, né? Porque é de administração oral, né? Então, por que o paciente foi apresentado a oxicodona, como você colocou aí, né? Mais de metade dos pacientes que têm uma adição com opioide foi apresentado como um analgésico em tratamento pós-operatório. Porque é um paciente que cronificou sua dor, né? Se ele tivesse sido tratado adequadamente no tratamento da dor aguda no pós-operatório, possivelmente esse paciente teria resolvido o seu processo pós-operatório ali nos primeiros dias, né? Até o 8º, como você mostrou, né? Mas isso não aconteceu. Então, uma analgesia de dor aguda mal feita gera uma cronificação da dor, e a cronificação da dor leva ao uso de medicamentos de alta potência, de uso ambulatorial, né? Mostrou muito claramente que a prescrição de opioides, né, de uso ambulatorial, como a oxicodona, né, assim, quadriplicou, né, aumentou 40 vezes, na verdade, né, num prazo de 10 anos. Então, se a gente sabe usar opioide e usa com empenho nas primeiras horas de pós-operatório, e idealmente até o 3º dia, como você mencionou, né, a gente conseguiria tirar muitos desses pacientes que precisariam de um outro tipo de analgesia mais prolongada. Com certeza. Então, saber usar opioides e usar opioides de maneira adequada no pós-operatório imediato é a melhor maneira de combater a epidemia de uso crônico de opioides, né? Então, a gente não pode confundir, como o seu slide mostrou lá, né? Combater a crise de opioide com opioidofobia, né? Ao contrário, nós temos que conhecer os opioides bem o suficiente para ter coragem de usá-los de maneira adequada e efetiva no pós-operatório imediato, para evitar a necessidade de tratamento crônico, né? Onde entrariam esses outros que levam a tantos problemas aí. Então, parabéns pela sua apresentação, obrigado mais uma vez. Eu vou deixar os outros colegas que querem comentar. Parece que o Delcio até já levantou a mão aí. Sim. Oi, Delcio, o microfone, doutor Delcio. Bom dia, tudo bem? Brilhante. Bom dia. O dia a dia do bloco cirúrgico. É uma dúvida simples que a gente vê entre os anestesiologistas, uma dúvida muito grande. A gente vai fazer uma vídeo com anestesia balanceada e para pós-operatório imediato, para analgesia pós-operatório imediato, alguns fazem o bloqueio os outros peri. A gente pensando nos receptores, né, que são o kappa, mu, que estão lá na substância gelatinosa da medula, alguns afirmam que a peri é melhor do que a sub, e a gente sabe que a RAC, vamos dizer, tem um efeito direto nos receptores. O que você aconselha, sub ou peri? Para analgesia, mas é em laparoscopia? Cirurgia ginecológica. Porque eu acho que é o seguinte, por exemplo, se a gente fala numa cesariana, numa laparotomia, né, ou cirurgias ginecológicas, aí acho que é diferente. Agora, na laparoscopia, eu acho que a tendência atual, eu acho que não é nem... Porque, primeiro, assim, a gente fazer um single shot, você falar o seguinte, não, nós vamos fazer o opioide que seja subdural, né, ou peridural, você fazer uma dose única, eu acho que você vai ter um efeito limitado, né? Então, acho que, assim, uma situação e um mundo ideal é você passar um catéter, e aí a gente só tem a via peridural para fazer isso, e, de fato, estender esse benefício da anestesia regional pelo menos, assim, 24, 48, lá no hospital a gente tem deixado 72 horas esses pacientes, porque aí você sai da fase crítica de dor, e você não usa, né, nem só o opioide. Claro que o opioide melhora a qualidade da analgesia, aí seja ele peridural quanto subaracnoide, só que a questão é a seguinte, existe uma relação, porque, por exemplo, a morfina subaracnoide, como ela já está indo direto, e ela, ainda mais que ela é hidrofílica, ela tem uma disseminação rostral, então ela vai ter um efeito intenso,
E ela tem uma dose que ela é 100 vezes menor do que a dose venosa. Então, por exemplo, um paciente que usa 100 miligramas venoso, que quer dizer 300 miligramas oral, ou seja, eu tenho 300 miligramas oral, 100 miligramas venoso, 10 miligramas, na verdade, peridural, 1 miligrama intratecal. Então, ou seja, você vê como que a diferença da dose é brutal, porque eu estou mais perto do receptor. E uma dose menor está associada a menos efeito colateral. Agora, quando você compara a subaracnoide com o peridural, né, essa questão, que o peridural ele é 10 vezes menos, aliás, mais, né, a dose que você precisa usar. Então, por exemplo, quando a gente faz um bolus aí de 2 miligramas peridural de morfina, ela equivale a mais ou menos 200 microgramas intratecal, né? E vai ter um tempo de duração maior do que se a gente for fazer administração intermitente, né? Porque ela dura mais. O pico da morfina peridural ou subaracnoide, ele é aí com 4 a 6 horas, com uma duração de efeito de 18 a 24 horas. Por isso que a gente tem aquela cobertura boa aí nas primeiras 24 horas de pós-operatório, né? Mas, assim, eu acho que isso que você está me perguntando, assim, de fazer eu acho que o importante é, às vezes, a gente até passar adiante e tentar o seguinte: associar um anestésico local para que eu não tenha que usar nem assim, os 200 microgramas, nem os 2 miligramas. Se eu uso um anestésico local, muitas vezes lá no hospital a gente deixa a solução só com anestésico local, no peridural, e segura muito bem a dor, né? E aí, com isso, a gente tem uma diminuição da necessidade de resgate, que é muito grande. Então, acho que, assim, fazer single shot, peridural ou subaracnoide, eu, sinceramente, eu acho que, assim, a diferença vai ser muito pequena, ou um ou outro. Claro que, assim, podendo usar, é melhor fazer isso do que deixar o paciente precisar de resgate venoso, que aí sim ele vai demandar muito mais, né? Eu acho que, querendo ou não, se eu usar a via do neuroeixo para administrar, você está poupando opioide e minimizando efeito adverso, porque eu tenho uma duração de efeito maior e uma dose que é muito menor. É isso que eu falei, 300 oral, 100 venoso, 10 e 1. Ou seja, é menos opioide para dar efeito colateral. Mas eu acho que numa situação ideal, associar anestésico local, no pré-operatório, né, a gente usar aqueles outros medicamentos que têm efeito multimodal, seja a lidocaína venosa, o sulfato de magnésio, a desmedetomidina. Então, ou seja, você tem que usar tudo. Porque eu falo assim, dor pós-operatória é difícil, né, gente? Então, acho que a gente tem que lançar mão de tudo para poder, de fato, fazer com que esse paciente saia mais liso do pré-operatório, né? Então, acho que, assim, numa situação ideal passar o catéter e deixar também o anestésico local. Não tem estrutura, né? Que a gente sabe que muitas vezes não tem uma estrutura, a equipe de anestesia não consegue acompanhar esse paciente. Esse paciente não pode ir para enfermaria com catéter peridural, que não tem enfermagem treinada, né? Porque a gente sabe também que a intervenção traz um risco. Se esse catéter migra, vai para o subaracnoide, o peridural vai para o subaracnoide, o paciente faz uma hack total, para de respirar no andar, quem vai assim, né? Então, ou seja, tem que ter equipe para olhar. Então, se isso não é possível, eu acho que, assim, você fazer um opioide no neuroeixo, mas não esquecer de lançar a mão, né? Assim, principalmente se for laparoscopia, doutor Deus, assim, essa semana a gente estava discutindo na reunião clínica lá do Mater Dei, uma paciente que fez uma gastrectomia videolaparoscópica. Eles fizeram um tap-block, a gente discutiu o que ia deixar, né? Eles fizeram um tap-block, ou seja, um bloqueio de parede, e para minimizar essa questão da sensibilização da dor visceral, a gente deixou uma lidocaína venosa no pós-operatório. O paciente ficou zerado, o paciente não tomou nada, ele tomou dipirona e o anti-inflamatório, que era um paciente mais jovem. Ou seja, ele não usou nenhum opioide, né, assim, e saiu no CTI no primeiro DPO e ficou, assim, muito bem controlado. Então, ou seja, opção tem demais, né, e para essas cirurgias minimamente invasivas, talvez você não precisa nem invadir o neuroeixo, que também a gente tem isso que eu falei. Nem tudo são flores, a gente tem também você está sendo um pouco mais invasivo, você tem mais complicação, né, que a gente tem que estar vigilante. Então, isso demanda uma equipe. Então, se você não tem uma estrutura, pede para anestesia fazer um multimodal no perioperatório, né? Usa o anti-inflamatório, usa a dipirona fixa, né? Se for um paciente deprimido, que já usa aquele antidepressivo, tudo, às vezes eu acho que vale a pena, e se for jovem, associa um gabapentinoide, começa uma pregabalina, porque poupa opioide, né? Eu acho que, assim, isso tudo a gente pode lançar a mão e melhora esse controle. Fui confusa? Respondi que a gente começa a falar demais. Não, excelente, muito bom. É porque a gente sempre prefere a hack, né, que é menos complicada, né? Eu acho que peridural, o risco de perfuração é maior, de cefaleia, a gente acha que não, mas é muito maior, né, a peridural, o risco de você perfurar com agulha de pele é muito pior do que se perfurar 3, 5 vezes com agulha de hack. Sim. Dado muito tap-block lá, realmente os residentes ficam empolgados, a gente faz praticamente todos os casos atualmente tap-block para treinar. Exato. E é muito bom.
E segura, né? E é o que eu falo, uma coisa que decepciona a gente é porque o TAP dura pouco, né? Assim, o TAP vai durar aí 6, 8 horas. Então, é o que eu falo, esses anestésicos locais que têm uma liberação prolongada, eles vão vir aí com uma possibilidade de melhorar muito esse cuidado, né, dessa assistência intraoperatória. Porque se eu tenho uma lipo, uma bupivacaína que me dá aí com um single shot, ou seja, um TAP, se segurar aí 72 horas, tá lindo, né? Tá lindo, que o grande problema é duração. Mas eu acho que é isso aí. Obrigado, Zé. Nada. Foi ótimo. Professora Lamada. Doutora Gisela, bom dia. Bom dia a todo dia. mundo, Deus e coleguinhas, todos está aí, saúde para todo mundo. Obrigada pela aula maravilhosa, pela sua experiência. E maravilhoso, a gente aprende demais, aprendi muito hoje com você aí, essas modalidades mais atuais, assim, de abordar a dor. Adorei a sua fala, bálsamo para os meus ouvidos, quando você diz a responsabilidade do cirurgião de não minimizar essa dor aguda pós-operatória, porque a gente sabe dos desfechos lá na frente, vai se tornar aquela paciente que ninguém quer mais, né? Sim. É aquela paciente que ninguém quer mais. É muito importante essa questão que você aborda, que a responsabilidade do cirurgião, lógico que é multidisciplinar, mas é responsabilidade do cirurgião essa preocupação. E eu queria tirar uma dúvida com você, assim, puxando um pouco para o lado obstétrico, com relação à cesariana, sabe? Pós-operatório cesariana. Eu queria o seu comentário no seguinte questão. Como que a gente aborda, qual que a gente faz essa equação, como lidar com essa equação de controle da dor aguda pós-operatório e os efeitos, principalmente com relação à mobilidade precoce, com relação à retenção urinária. E, assim, como que a gente aborda isso? Eu gostei muito quando você coloca da tropa de choque, porque é o que eu classicamente vinha fazendo na minha vida assistencial, sabe? Adoro a dipirona, adoro. Então, realmente essa tropa de choque inicial, com tinha aquele morfina pós-operatório, peridural, né? Que ficava nas primeiras 24 horas, mas assim, de uma forma prática, como que a gente lida com essa equação para poder a paciente passar aquelas primeiras 24 horas e aí mobilizar rapidamente e ter, então, uma evolução no segundo e terceiro, nos dias subsequentes, boas. Porque eu, na verdade, sempre fiz isso mesmo. Uma tropa de choque no primeiro dia, tudo fixo. E aí, depois, a paciente ela vai tão bem que ela até assim, esquece que foi operada. Então, é uma coisa muito interessante mesmo. Não, eu acho muito obrigada, Gisela. Não, foi um prazer, professora. Eu acho o seguinte, Amanda, eu acho que é isso que você falou, assim, se a gente fizer algumas medidas que às vezes são simples, assim, você otimizar uma dose de novalgina, né, eu muitas vezes, sabe o que eu faço? O pessoal chama e aumenta a dose de novalgina, porque tem, principalmente em oncologia, a oncologia nos mostrou muito isso. Cada vez mais um uso crescente da dose. Tanto é que antigamente, vocês lembram, não tinha novalgina de 1 grama. Hoje em dia a gente tem de todos os laboratórios, né? Era tudo 500 miligramas. E o que os trabalhos da oncologia estão deixando a gente mais à vontade para usar? Essas doses de 30 miligramas por quilo mesmo. Então, às vezes o paciente está usando 1 grama de dipirona e ainda mantém uma dor residual, eu passo para 2. Eu faço 2 gramas de 6 em 6 horas. Porque tem muito trabalho dentro da oncologia que usa de forma crônica, por causa do efeito poupador de opioide, eles usam 2 gramas de 6 em 6 horas, assim. Então, ou seja, essa dose até 6, 8 gramas dia, o paciente oncológico às vezes usa durante várias semanas, sem complicação. Então, isso deixa a gente mais à vontade. Que a gente tem que lembrar que é uma mulher que está amamentando, que está com o bebê do lado. Exatamente. E que tem precisa mobilizar, né? Precisa mobilizar. Precisa mobilizar e precisa fazer xixi. Esse é o problema também, sabe? Exatamente. Então, e outra também, né, professora? Tem aquela questão da amamentação. Então, o opioide, querendo ou não, a gente tem que segurar, porque vai passar. Então, eu acho que nessa população das puérperas, né, eu acho que lançar a mão da anestesia regional, seja com isso, um opioide no neuroeixo, que vai ter um efeito mais prolongado, que cobre esse período crítico de 24 horas, querendo ou não, tem que só entender por quê. A morfina, quando a gente sobe muita dose, vem prurido, vem retenção urinária, você precisa tirar a sonda com 24 horas, e aí tem toda essa questão, né? Mas outra coisa que a gente está usando demais, e esse trabalho com o quadrado lombar é uma coisa que eu acho que vai vir para ficar. O quadrado lombar é um bloqueio,
em que você pode deixar até catéter também, mas catéter para paciente puérpera que precisa mobilizar, andar com aquele penduricário, não funciona, né? Mas, assim, esses bloqueios interfaciais, né, da parede abdominal, né, então, ou seja, tem muito serviço que está usando o TAP bilateral, né, se não quer deixar tanto opioide no neuroagent, não é que quer dizer que você não vai fazer, não, você faz uma dose menor. Em vez de fazer 200 microgramas de morfina, que vai dar prurido e vai dar retenção, 100 também dá, você faz 50. Né? Então, ou seja, eu vou ter um multimodal, eu vou ter uma dose menor de opioide, eu vou ter um anti-inflamatório de rotina, a não ser que a paciente tenha alergia, ou alguma outra comorbidade, né, assim, que contraindique, mas aí vai ser exceção. Eu acho que a puérpera é a paciente jovem que, assim, obrigatoriamente a gente tem que entrar. E aí, qual anti-inflamatório? A gente tem muito essa história, né, tem o Toragesic, tem o Parecoxib, aí tem aquela... Mas fato eu acho que ele precisa do efeito do anti-inflamatório não esteroide fixo, né? Eu gosto muito do diclofenaco, eu vejo dentro da obstetrícia, e assim, funciona bem pra caramba, né? É um copozinho antiguinho lá, baratinho. No geral. E é o clássico, né? A gente tem que usar aqueles que são clássicos. Exatamente. E a paciente esse contexto aí de puérpera, é o COX-1, mas assim, é uma paciente jovem, qual que é a chance dela evoluir com sangramento agudo do trato gastrointestinal? É muito pequeno, então a gente pode ser o diclofenaco, sim, né? Exato. Agora, o importante é deixar fixo, otimizar a dose de Novalgina, e aí, nessas pacientes, por exemplo, que não é raro, pacientes jovens, às vezes, que já usam antidepressivo, que tem um perfil de catastrofização, de ansiedade, aí eu lançaria a mão, inclusive, de um gabapentinoide. Antes até assim... Porque a gente tem ainda... Não e tem a amamentação não tem problema, não tem problema, assim. A gente tem uma recomendação, se não me engano, não sei se é C, eu vou revisar isso direitinho, mas eu acho que, assim, ele é menos pior do que o opioide em altas doses. Né? E aquela situação, né, Amanda? Usou isso tudo, a paciente está com dor e ela precisa mobilizar, a gente tem o tramadol, né, gente? A gente pode usar, né? E outra, tramadol, ele é um opioide fraco, né, gente? Ele tem um efeito teto. Mas, normalmente, a gente tem aí a dose aí de 50 miligramas ou a apresentação de 100 miligramas. O pessoal passa 50 miligramas de 6 em 6. O efeito teto dele é com 400. Então, desde que a paciente não esteja apresentando náusea e vômito, que às vezes dá muita náusea, você pode subir a dose até chegar nesses 400 miligramas. Passou de 400 miligramas, aí não tem, de fato, um benefício maior no incremento da dose. Aí, talvez, o melhor é você mudar naquela escadinha e já usar um opioide mais forte. E quando eu falei, por exemplo, da oxicodona, eu gosto muito da oxicodona. Eu acho que, assim, a gente, hoje em dia, todo mundo tacou pedra, e a gente tem que entender para quem que ela serve, né? A que veio para o Brasil é uma forma de liberação prolongada. Nos Estados Unidos, eles tinham uma forma de liberação imediata, que essa sim as pessoas começavam a usar para uso recreacional, porque ela dava barato, dava ciólise. Então, ou seja, a gente já veio para o Brasil com uma disponibilidade diferente. A gente só tem a de liberação prolongada e ela tem um mecanismo de segurança que a cápsula dela você não consegue nem quebrar para poder tirar e tentar. A cápsula gelatinosa, você quebra, ela desmancha. E a de liberação prolongada, num paciente, por exemplo, que tem uma náusea e vômito com tramadol, normalmente na hora que você roda para oxicodona, você não tem. Né? E aí, sendo um opioide forte, você não tem dose teto, você vai individualizar. Então, a oxicodona, eu tenho usado muito, pessoal no hospital, às vezes está assustando, passa a oxicodona para cefaleia pós-RAC. Porque cefaleia pós-RAC é um angu de caroço, a paciente precisa mobilizar, ela precisa amamentar, ela não consegue ficar em ortostatismo, então a gente precisa tratar, né? E às vezes o tramadol não é suficiente, ou realmente dá náusea e vômito, aí o que eu faço? Eu dou oxicodona, a oxicodona, normalmente a gente tem a apresentação de 10 e 20 miligramas do comprimido, e na dose até 30 miligramas dia, ela está no segundo degrauzinho ali da escada. Ela é um opioide com uma potência considerada leve, né? Então, você usar uma oxicodona 10 miligramas de 12 em 12 horas, é uma dose que não é alta. Normalmente, esse efeito de náusea e vômito é tranquilo e a paciente fica super bem, entendeu? Então, ou seja, o uso de rotina. O que a gente acha que tem que tirar da cabeça também, por exemplo, é codeína, né, gente? Vocês viram naquele trabalho? Codeína é o opioide mais prescrito no Brasil e é o pior deles. É o que mais dá constipação, né? 10 a 20% dos caucasianos, eles não têm a enzima para metabolizar e quebrar a morfina, porque o mecanismo de ação dele é esse. Então, se aquele paciente que vira para você e fala, Satilex para mim é igual água, é porque realmente às vezes é igual água, ele não quebra a droga, então ele não tem efeito. Então, acho que assim, a codeína eu acho que tem que ser desencorajada, né? A gente tem outros opioides que são melhor para pós-operatório. Eu sei que vocês usam muito, por exemplo, no Bain. A nalbufina, ela tem uma segurança quanto à questão de depressão respiratória,
Mas é o que eu falo, o melhor antagonista que a gente tem para depressão respiratória é a dor, né, gente? Se você passa um opioide com uma paciente com uma intensidade de dor alta, uma paciente jovem, num contexto, por exemplo, de puérpera, essa paciente evolui com a depressão respiratória, é muito pouco provável. É muito pouco provável, né? Então, assim, no Bahia eu acho ruim de usar de rotina, porque ele inviabiliza um ajuste de analgesia depois. Por ser agonista, antagonista, aí depois eu não consigo usar mais nada. Se não resolver com ele, eu não consigo usar a morfina, eu não consigo usar a moxicodona, eu não consigo usar mais nada. Então é algo que eu acho que tem que ser desencorajado. E eu acho que é muito isso, assim, a gente tenta poupar o opioide, mas a gente tem que ver como é que está a nossa paciente, né? Então, se ela está com dor e ela precisa estar ativa, né, igual uma pércora precisa, a gente tem que dar opioide, a gente tem que ajustar a dose, a gente tem que deixar essa paciente melhor, né? Então, ou seja, aumenta a dipirona, muda o opioide e, assim, de fato, não deixa essa paciente sentir dor. Usar com sabedoria, né, Sim, Gisela? com certeza. Muito obrigada, viu, Gisela? Nada. Adorei, sua experiência é fantástica. Que bom, gente, estou à disposição. Meu telefone estava lá no último slide, a Mari tem. A gente podia falar mais 3 horas aqui. É. A respeito da via. Excelente mesmo. Querer Viu? usar via muscular, sendo que está com punção venosa. é. Pelo amor de Deus, gente, Não tem pode. dó de nós, né? Não dá. Mas eu queria, assim, agradecer mesmo, viu, Gisela, pela oportunidade de te ouvir, porque eu acho que foi o que você falou e a professora Lamanda já reforçou, né? O nosso planejamento operatório, ele não é só numa mesa cirúrgica, né? Ele vem antes, no pré, e ele não termina na recuperação pós-anestésica, né? A gente é responsável até pelas complicações tardias, né? Falando essa paciente pós-esterectomia de 3 anos atrás, né? Onde, com certeza, o cirurgião contribuiu, talvez, por esse desfecho ruim dela, né? Assim, a gente né, assim, colocar como bom gestor dos analgésicos e opioides no controle da dor. Né? Eu queria te agradecer demais, foi excelente mesmo. Que bom, Mari, fico muito feliz com o convite, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de a gente falar sempre, eu acho que assim, dor, a gente tem que bater na tecla, sempre. É verdade. Né? Eu acho que estou super à disposição, pode passar meu telefone, né, eu não sei se deu para anotar no último slide, mas assim, precisando, gente, pode ligar, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, gente, tchau. Hurtado, muito obrigada também, foi ótimo. Um bom final de semana para todo mundo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. Bom final de semana. Tchau.